Boa noite. Ele é médico, mestre em clínica médica pela UFC, professor de endocrinologia do curso de medicina aqui no Cariri, preceptor de clínica médica do programa de residência médica do curso de medicina do Cariri e é especialista em diabetologia e em esse nome eu digo daqui a pouquinho. Eu quero convidar meu querido amigo Dr. Eric Pires Lisboa para participar do programa Café com Leite, hoje aqui, agora. Dr. Eric, boa noite. Boa noite, muito prazer. Está no ar o programa Café com Leite. Ok. Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Retífica Craju Diesel. Confiança, a nossa maior garantia. Com sorte, compra premiada. Obrigado a você pela audiência do programa Café com Leite, todas as terças-feiras aqui na TV Verde Vale, sempre trazendo um tema interessante para discutir com você, interagir através do site programacafécomleite.com.br. Manda a sua pergunta e interaja com a gente. Lembrando que se você quer assistir os nossos programas, você vai lá no site programacafécomleite.com.br e todos os programas estão disponíveis para você assistir. E hoje, Dr. Eric Pires Lisboa, meu amigo, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Leite. É um grande prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Eric aqui, buscando aqui algumas informações sobre endocrinologia. Perfeito. Olha aí, agora eu acertei. Agora saiu, diabetes, né? Tireoide, É vamos verdade. conversar sobre tudo isso. É verdade. Mas antes, doutor, tem uma pergunta aqui que não me deixa calar. Iodação. Iodação. O que é Perfeito. isso? Perfeito. Bom, iodação é o acréscimo ou a introdução do iodo em qualquer substância. No caso que a gente veio falar aqui especificamente, nós estamos falando da iodação do sal. O sal de cozinha, o nosso famoso sal que nós comemos todos os dias. Né? Tem o composto iodo dentro do sal. Isso, existe uma quantidade de iodo, né, que desde a década de 50, que foi regulamentado por lei, o acréscimo, ou seja, a adição desse iodo no nosso sal de cozinha para prevenir algumas doenças relacionadas à deficiência de iodo. Isso já foi dentro do contexto, já foi uma imposição do governo, a inclusão do iodo no sal? Não, na realidade a imposição maior foi a saúde pública, né? A deficiência de iodo, ela traz consequências bastante graves à população que sofre dessa deficiência. Então, a iodação hoje, ela é extremamente necessária para prevenir doenças que são potencialmente complicadas e que podem levar a complicações nefastas, às pessoas que têm essa deficiência. A ausência do iodo hoje, se ele existe no sal, é uma necessidade do corpo, né? Isso. Então, isso. A carência ou a ausência do iodo na alimentação, no contexto geral ou só no sal? Ele existe em outros alimentos? Isso, existe sim. Né? Os frutos do mar são ricos em iodo, tá certo? Na realidade, as áreas de maior deficiência de iodo são exatamente as áreas mais afastadas dos litorais ou dos mares. Então, nossa região, infelizmente, ela é extremamente deficitária de iodo. Né? E se não fosse a iodação, atualmente teríamos ainda pessoas sofrendo de problemas de tireoide de maneira bastante sustentável, então, bastante grave. A ausência do iodo nos alimentos provoca tireoide? Pode provocar doenças na tireoide. Né? Doenças na tireoide. Na tireoide, exatamente. E a tireoide, né, é uma glândula que tem ação sistêmica, ou seja, ela regula todo o nosso organismo. E das doenças mais graves relacionadas à tireoide, a gente tem o hipotireoidismo congênito, né, que pode levar a uma situação clínica chamada de cretinismo, que é bastante grave. E o excesso do iodo? Bom, aí é onde está. O excesso de iodo, ele também pode trazer consequências relacionadas a alterações da tireoide, alterações clínicas da tireoide. Pode provocar processos inflamatórios, pode surgir nodulações na tireoide, tá certo?
pode induzir a uma produção exacerbada do hormônio tireoidiano e também a outros problemas relacionados também a alterações da própria função da tireoide, levando depois a uma falência dessa glândula. Doutor Eric, o que é tireoide? É tão citado, tão falado nos meios, mas o que é precisamente tireoide? Bom, a tireoide é uma glândula, né, uma glândula endócrina do nosso corpo. Ela produz os hormônios tireoidianos. Ela se chama tireoide exatamente porque ela se localiza nessa cartilagem que fica no pescoço, conhecido pomo de Adão, né, aqui nas pessoas. Ela produz hormônios que regulam a função cardíaca, a função homeostática, a circulação, o funcionamento do nosso cérebro. Enfim, é uma glândula que tem uma regulação bastante importante no nosso organismo. Então, né? Detectada a existência, é importante extraí-la? Não. Essa glândula? Não. A glândula ela é extremamente importante e, portanto, essencial à vida. Não se deve retirar a glândula tireoide, a não ser que por indicação médica. Mas veja só, se ela se desenvolve, sim, é indicação com orientação médica? Se houver indicação do médico, a gente pode indicar a retirada da glândula tireoide. Existem algumas situações que a gente deve tirar a tireoide, né? Essencialmente, dois casos específicos. Quando essa tireoide ela cresce demais e pode provocar, né, compressão, ou seja, produzir apertos ou sufocações, ou alterações na circulação do sangue na cabeça e no pescoço, essa é uma indicação formal de você estar tirando a glândula tireoide. A outra seria os casos de cânceres, né, de detecção de cânceres. Atualmente existe um aumento bastante importante, bastante significativo da presença de nódulos tireoidianos e, portanto, isso vem nos preocupando, né, e preocupando também a Sociedade de Endocrinologia no Brasil, exatamente em decorrência desse excesso do consumo de iodo. O que é que desencadeia a tireoide? Que tipos de doenças ela desencadeia? Seria essa a pergunta? Que tipo de doença ela pode desencadear ou afetar? Isso. A tireoide ela pode se expressar clinicamente com algumas doenças, né? As mais conhecidas são o hipotireoidismo, ou seja, a deficiência do hormônio tireoidiano, e aí as pessoas podem passar a ter problemas, né, de memória, diminuição do metabolismo. Alguns têm tendência de ganhar peso, pode surgir anemias, e o outro quadro é o quadro de hipertireoidismo, ou seja, do excesso de produção de hormônio tireoidiano, e aí essas pessoas tendem a ter mais agitação, né, mais nervosismo, sentem palpitação, coração muito acelerado, né, alterações da pressão e também o desenvolvimento de algumas características clínicas bastante clássicas, né, que são as alterações nos olhos, com um aumento, uma protusão, a saída dos olhos, que o pessoal chama, os olhos estão saindo da caixa, né? Comumente. Isso. Então, os olhos ficam crescidos. No hipertireoidismo, né, isso é bastante comum, tá certo? O hipotireoidismo, o principal achado é um edema, ou seja, um inchaço generalizado do corpo, que pode provocar alterações também na questão osteoarticular e também de musculatura, podendo também levar à apneia do sono. Qual é a relação aí, doutor Eric, da tireoide com o iodo? Bom, o hormônio tireoidiano ele é feito basicamente a partir da iodação, né? Existe um aminoácido chamado de tironina no nosso organismo, e a tironina ela se liga ao iodo exatamente por via enzimática na tireoide e produz dois tipos de hormônios tireoidianos, chamados de T3 e de T4. Né? A maior parte do hormônio liberado por essa glândula, ou seja, vai circular no nosso corpo, é o hormônio chamado de T4. Esse hormônio T4, ele essencialmente não tem uma função mediata. O hormônio ativo, ou seja, aquele que vai realmente agir no nosso corpo, é o T3. Então esse T4 ele sofre, né, uma metabolização, ou seja, ele se transforma em T3 nos tecidos periféricos a partir de uma outra reação enzimática. Então ele passa a se tornar então o hormônio ativo. O hormônio ativo ele tem uma meia-vida curta,
né? Senão nós estaríamos todos estressados ou muito ansiosos conversando, e ele é rapidamente metabolizado, e esse iodo que sai desse hormônio, depois que ele é inativado, ele volta para a glândula tireoide para ser produzido novamente em um novo hormônio. Uma parte dele sai na urina, né? Como como diz o ditado popular, o que não se resolve sai na urina, né? Então, boa parte... Bem vai. Exato. Então, a parte do iodo também sai na urina, tá certo? E daí a necessidade de você ingerir uma certa quantidade de iodo, né? As verduras, por exemplo, produzidas na região litorânea, né? Elas são mais ricas em iodo, né? Diferentemente das nossas, também são mais deficitárias. A carne produzida na região litorânea tem mais iodo do que a carne produzida na nossa região. Então, a iodação ela é extremamente importante. E aí o governo federal recentemente vem com a proposta de reduzir a iodação no sal, o que poderia trazer algumas consequências relacionadas a essas doenças que nós estamos comentando. Doutor Eric, eu quero saber no próximo bloco quais os sintomas em quem deixa de tomar o iodo em alguns alimentos ou quem toma em excesso. Quais são os sintomas? Mas isso daqui a pouquinho nós vamos conversar, porque não tem iodo. A água cristalina dos Alpes... Ela tem. Tem iodo? Olha aí, tá vendo? Contador, em pequena quantidade, mas não sabe a formulação aqui, né, da água mineral, e eu faço questão de servi-lo com a água mineral cristalina dos Alpes. Muito obrigado. Aqui do Cariri, é de Juazeiro do Norte, e é a água saborosa, e consuma diariamente essa água, porque é muito boa. Ok, um brinde. Desculpe, doutor, eu já fui, é porque a água me convida, sabe? Perfeito. Bebê-la. De repente você já está sentindo falta do iodo, né? Estou sentindo falta do iodo, né? Já estou querendo consumir a água mineral cristalina dos Alpes, já vamos falar dela. Agora vamos falar da compra premiada com sorte, né? Compre seu veículo, moto, eletrodoméstico, em longas e suaves parcelas, onde no momento em que você for sorteado não vai pagar mais nada. É assim na compra premiada com sorte. Você encontra a compra premiada com sorte em Juazeiro do Norte, Vaze Alegre, Lavras da Mangabeira e na cidade de Jardim. Um abraço para minha querida Núbia e meu amigo Ricardo, da compra premiada com sorte. Vamos chamar aí o último sorteio da compra premiada com sorte. Lembrando que aquele contemplado não vai pagar mais nada. Vamos chamar meu amigo. Todos bem-vindos, uma boa noite. Vamos dar início a partir de agora a mais um sorteio da compra premiada com sorte. Grupo CS02 aqui da compra premiada com sorte, que é a compra premiada de maior segurança e credibilidade em toda a região do Cariri. Cruzem os dedos, sorte, tem quem acredita nela. Lá vem a bolinha, lá vem a senha. Quem será o contemplado? É a senha de número 14. Senha de número 14 pertence a Josefa Francisca da Silva e ela vai receber uma Bis 125 ES. Mais uma moto sai a partir de agora. Quem está com sorte no grupo CS06 e começa a semana com a moto totalmente quitada. Lá vem a bolinha, lá vem a senha. Quem será o contemplado? Quem vai receber a sua moto totalmente quitada? É quem tem a senha de número 3. Senha de número 3, Francisca de Lima Freitas. Uma Pop 100 0 km. E ela, claro, também vai receber essa moto totalmente quitada. É isso aí, você viu o último sorteio da compra premiada com sorte. E lembrando que aquele que foi contemplado esta semana não vai pagar mais nada. Vai sair aí com sua moto e seu carro 0 km sem pagar mais nenhum centavo. Mas vamos falar um pouquinho da Acris Móveis, lá na cidade de Brejo Santo. Eu aqui com a presença do meu amigo Acrísio, que veio aqui receber o certificado do registro da marca. Cris Pereira, que veio receber o registro da sua marca, que nós da Leite Marcas e Patentes temos o prazer de tê-lo como nosso cliente. Fizemos esse trabalho e aqui o resultado do trabalho, onde nosso amigo Acrísio, faço questão de entregá-lo nesse momento, e a partir de hoje, a partir de agora, ele tem 10 anos de garantia a nível nacional o direito ao uso da sua marca. Muito bem, parabéns, Leite. Meu amigo Acrísio. Leite, você sabe que onde a Acrísio Pereira vai, a poesia também vai? Estou sabendo e agora. E ela fala de Leite Marcas e Patentes? Que maravilha. Nesse Nordeste da gente,
Fugiu, mas é assim mesmo. Não, Vamos, mas espera vamos aí, fazer uma só um pesquinha, minutinho. vamos fazer uma pesquinha. Nesse Nordeste da gente, se multiplica esse nome, Leite Marcas e Patente, uma empresa de renome. Olha aí, que maravilha. Nós chamamos de quadros populares aí no. Olha aí, você tem que participar do programa Ceará Diverso, né? Você é poeta. Bota aí a foto, faça a foto aí, a gente me entrega. Ele me entrega. A Cris, onde é que você tem a Cris Móveis? Leite, nós temos a Cris Móveis em Brejo Santo Matriz, tem mais uma filial em Brejo Santo, tem Mauriti, Milagres, Porteiras, Pena Forte e São José de Belmonte, no Pernambuco. E me diga uma coisa, só móveis? Móveis e eletrodomésticos e muito mais, muito mais. E compra-se com preços especiais? Tá, completamente crediário barato. próprio, Opa, cartão tudo. de crédito? Cartão de crédito, cheque, crediário próprio. Chegou lá na Cris Móveis, não sai sem comprar. E o que roda mais é o carnezinho, o tradicional carnê de pagamento. Muito bem. E você já está estudando... Ali é o forte da empresa. Né? Você já está estudando a região do Cariri, Juazeiro, Crato Barbalho? Nós temos um projeto para o Pirajá. Pirajá, né? Seja bem-vindo aqui à região do Cariri, ao Juazeiro do Norte. Muito obrigado, Cris, pela sua presença. Parabéns pelo advento da marca. Satisfação mesmo, tá? Muito obrigado. Vamos falar da Casa dos Óculos? Casa dos Óculos. Óculos de grau, solar e esportivo, com preços especiais e forma de aquisição facilitada, você só encontra na Casa dos Óculos. As melhores marcas, combinado com os melhores preços e os melhores planos de vendas no cartão e no crediário próprio, você encontra na Casa dos Óculos. Esta que lhe oferece o que há de melhor para a sua visão. Casa dos Óculos espera por você em Juazeiro do Norte, Crato e Assaré. Doutor Eric, não foi o nosso intervalo. Agora nós vamos saborear um cafezinho, qual eu faço questão de servi-lo. Obrigado. O cafezinho aqui ainda sem nome, viu? Esse café não tem nome. Mas, atualmente nós estamos intitulando Café da Ana, que é a Ana que prepara esse cafezinho. Muito bem. Eu faço questão de servi-lo. Muito obrigado. Nós possamos saborear um cafezinho com leite. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, saboreando o cafezinho, daqui a pouco nós voltamos. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. Eric Pires Lisboa, ele que é mestre em endocrinologia. Eu não errei dessa vez, olha aí. Mas antes disso eu queria falar da água mineral cristalina dos Alpes, que ele inclusive disse que tem uma certa quantidade de iodo necessária à sobrevivência, né, doutor? Já vamos voltar. Muito pouco, mas tem. Não é só no sal, na água também tem, né? Vamos lá, mas vamos falar um pouquinho da água mineral cristalina dos Alpes, ela que é totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene. A água cristalina dos Alpes traz mais saúde, com sabor de pureza. Experimente. Você encontra água cristalina dos Alpes em todos os supermercados e distribuidores da região do Cariri. Beba água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde agradece. Televendas 88-3482-1810. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. Doutor, mais água. Nós vamos conversar bastante aqui sobre essa tireoide, sobre esse iodo, sobre diabetes, sobre mais um monte de coisa. Nós temos algumas perguntas aqui já na internet, então nada como... Uma boa aguinha, né? Para matar a sede. Saborear água mineral cristalina dos Alpes. Doutor, nós encerramos o último bloco falando... Eu queria saber se o excesso ou a redução do consumo de iodo nos alimentos provoca alguma reação no corpo. Perfeito. Bom, Leite, o maior problema atualmente é, como a gente havia conversado no bloco anterior, o governo tem intenção de diminuir a quantidade de iodo no sal, por conta exatamente do surgimento de alguns nódulos, né, tireoidianos e o surgimento de outras doenças também na tireoide. Bom, o certo é que se você reduz essa quantidade de iodo no nosso sal, você pode provocar outras doenças, outras complicações
como o cretinismo, como eu lhe falei. O nosso país, o território é muito mais, né, extenso em deficiência de iodo do que a questão do excesso. Na realidade, algumas pessoas consomem excessivamente o sal, né, principalmente nas grandes cidades e nas cidades como um todo no Brasil, por conta de um aumento do consumo de sal. Então, na realidade, o que seria interessante para o governo seria fazer não a redução da iodação do sal, mas sim, né, educar as pessoas a consumir a quantidade correta de sal, porque esse sim pode trazer consequências maiores, né, além do problema da tireoide. Então, o governo está atacando a consequência, mas não está atacando necessariamente a causa. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela vem batalhando, né, nos meios de comunicação, exatamente essa necessidade de se controlar o consumo excessivo de sal, que em excesso pode provocar hipertensão, né, pode provocar obesidade, pode provocar também diabetes, além de outras doenças com complicações cardiovasculares que podem levar à morte e mata bastante. O Brasil, a principal causa de morte é o evento vascular cerebral, que está associado exatamente com a hipertensão arterial, a obesidade e, consequentemente, provavelmente o consumo de sal. Então, é importante a redução de sal nos alimentos. Perfeito. Essa é a grande, vamos dizer assim, o grande assassino ou a grande causa dos problemas que estão surgindo no nosso país e também, né, surgem em menor intensidade os problemas tireoidianos. E, consequentemente, o açúcar também, né? Então, nós temos que nos alimentarmos sem açúcar e sem sal. O ideal seria que consumíssemos uma quantidade de açúcar, o açúcar industrializado, né, ele deve ser realmente consumido em pouca quantidade. O sal, né, o sal refinado, o nosso sal de cozinha, também deve ser consumido nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, não devemos ultrapassar 6 gramas de sal por dia, que corresponde a 3 gramas de sódio, né? Então, o ideal seria uma pequena quantidade de sal. 6 graminhas de sal por dia. Essa é a recomendação. Né? O brasileiro come em torno de 10 a 13, dependendo de algumas regiões. Aqui no Nordeste é onde existe o maior consumo de sal. Nós em torno de 12 escala gramas. De 13, né? Em torno de 12 gramas de sal é a média do consumo do nordestino. É uma quantidade bastante alta, é o dobro do recomendado e, consequentemente, isso traz reflexos na saúde do nosso povo. O nosso sistema de saúde efetivamente não é um dos mais ricos do mundo, né? Nós sabemos disso, embora o nosso país seja a 6ª maior economia do mundo, o nosso sistema público de saúde, ele sequer tem financiamento para uma autossustentação ou para pelo menos ter um funcionamento adequado, como a gente vê infelizmente, aí, né? Em nível nacional, a saúde em todo o nosso país. Falida, né? Não diria falida, mas com graves riscos de fechar. Trazendo isso para a contabilidade, falência, o termo é contábil, eu já diria que está falida. Falida é aquilo que você não tem condições de sustentação. É verdade. Então, a saúde hoje no país, ela não consegue se sustentar. É verdade. Então, consequentemente, está falida, né? Mas, doutor, é o seguinte, com respeito aos nossos internautas, nós temos que fazer as perguntas. Perfeito. Daqueles que estão interagindo com a gente aqui, a quem eu quero deixar o nosso boa noite, a todos aqueles que estão interagindo no site do programa cafécomleite.com.br. Bom, temos aqui uma pergunta, é o seguinte. Marcos Pereira de Natal mandou um abraço. Obrigado, Marcos, pela audiência aqui pelo site do programa Café com Leite. Mas temos uma pergunta aqui de uma senhora que diz o seguinte, ela teve um problema de tireoide. Por ocasião do médico, eu acho até que tem que ter muita cautela para não desvirtuar a decisão do profissional, né? Mas a pergunta dela é o seguinte, ela foi ao médico e o médico disse que ela tinha que tomar iodo para combater alguns problemas na tireoide dela. Eu pergunto, procede há essa necessidade de se ingerir, de tomar esse iodo como medicamento, e isso é permanente? Bom,
tomar iodo é o termo popular que os médicos utilizam, né, que os endocrinologistas utilizam, para o iodo radioativo, né? Normalmente existe essa indicação quando você tem um funcionamento excessivo da tireoide. E o objetivo é exatamente tomar esse iodo radioativo para que esse iodo penetre na glândula tireoide e passe a destruir, né, essa glândula. Nódulos? Não nódulos, mas o tecido tireoidiano como um todo, para diminuir essa função da tireoide. O iodo radioativo, né, ele é muito utilizado nos Estados Unidos, menos no nosso país, e no Japão também, por consequências óbvias, mas ele é muito utilizado como tratamento de escolha para uma doença da tireoide chamada de hipertireoidismo, que é o excesso da produção de hormônio tireoidiano. Então, ele é indicado como segunda linha de tratamento no Brasil, quando o tratamento medicamentoso ele não obtém um efeito desejado. Então, ela deve buscar outros meios antes de tomar esse iodo, eu diria assim? Bom, eu não diria dessa maneira, porque muitas vezes, normalmente quando o médico indica o uso do iodo, provavelmente o tratamento medicamentoso ele falhou. A terceira linha de tratamento seria a cirurgia, ou seja, a retirada da glândula tireoidiana em parte ou total para controlar a doença. No entanto, ela corre o risco de necessitar de tomar a medicação, ou seja, a reposição do hormônio tireoidiano de modo definitivo, né? Então, após iniciar a aplicação, ou a ingerir, não sei como, tomar o iodo, isso torna-se permanente durante toda a sua vida, ou tem um período? Isso. A pergunta é bastante pertinente. O iodo radioativo, ele pode ser dado numa dose para tentar controlar. O objetivo realmente é tentar controlar. No entanto, o iodo radioativo, se for dado uma quantidade muito pequena, hoje isso praticamente não existe, né, porque com o advento da ultrassom, né, da cintilografia, onde você pode captar, ter como ver o funcionamento dessa glândula tireoidiana, você tem como calcular uma dose de iodo bastante eficaz, tanto para o controle, quanto também para a destruição da glândula tireoidiana. Então, hoje, o objetivo do tratamento do iodo é especificamente controlar a função da glândula tireoidiana. No entanto, a gente sabe que esse iodo ele leva a um processo de fibrose, ou seja, um processo cicatricial dessa glândula permanente. E ao longo do tempo, essa glândula ela passa a ter uma diminuição de sua função e, a longo prazo, essa pessoa pode necessitar de repor o hormônio tireoidiano. Noutros casos, quando a glândula tireoidiana ela é muito pequena, ou quando o paciente apresenta um risco de desenvolver algumas complicações por conta do excesso do hormônio tireoidiano, muitas vezes se faz uma dose de iodo radioativo um pouco mais alta para induzir, ou seja, para levar essa pessoa ao hipotireoidismo, ou seja, destruir mais efetivamente essa glândula, porque a reposição do hormônio é muito mais fácil, é muito mais tranquila para o médico como para o paciente. Muito bem. Respondido aí, vamos aqui a algumas outras perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta aqui do meu amigo Silvano Lira, lá de Olinda, Pernambuco, a quem eu quero mandar um abraço. Ele faz aqui uma pergunta em forma de poesia, viu? Esse Lira, ele faz várias perguntas numa só. Eu divulguei no site, nós iríamos conversar aqui sobre diabetes, né? Mas, como nós enveredamos aí para a parte da tireoide, da endocrinologia, e aí a coisa foi tomando outra dimensão, mas quem sabe no próximo programa, né? Com certeza. Mas aí o Lira, lá de Recife, que eu quero mandar um abraço, ele faz algumas perguntas numa estrofe aqui. Ele pergunta: diabetes é herança ou ela é provocada? Começa numa criança ou só adulto é que tem? Queira responder também. Tumores que faz matança. Aí você entenda a poesia do homem aqui. Ele fez várias perguntas, né? Se diabetes é herança, se ela é provocada, começa apenas em criança ou em adulto também. Perfeito. Bom, já desvirtuando o assunto, mas dentro do seu contexto, que Sim. faz parte da sua especialidade, né? Sim. O diabetes realmente ele é uma doença universal, né? Ela é bastante democrática, ela pega crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, né? Não tem predileção específica por raça.
embora os latinos tenham mais chance, né, os negros também têm mais chance de desenvolver, mas o diabetes ela pode surgir em qualquer idade. No entanto, existem alguns tipos de diabetes que surgem mais especificamente nas crianças e outras mais especificamente no adulto, né? Ainda existe, né, para complementar, um diabetes que surge durante a gestação. Essa daí, né, eu não vou fazer rima porque não sou poeta, mas as mulheres principalmente precisam ter cuidado nesse período de gestação para que não tenham crianças com doenças e sim bebês sãos. Muito bem. Olha aí, Silvano Lira, um abraço para você aqui. E ele repete a pergunta aqui: explique se tumores chamados neuroendócrinos. Neuroendócrinos, né? Neuroendócrinos, é isso? Isso, neuroendócrinos. Explique se tumores chamados neuroendócrinos existe alguma cura e se atinge os masculinos. Olha aí, deve ser um cidadão que não disse o nome aqui, mas está com medo de... É verdade. Os tumores neuroendócrinos realmente são tumores bastante incomuns, né? São bastante raros de acontecer. Costuma acontecer mais em homens mesmo, tá certo? No entanto, quando detectado precocemente, a cura é praticamente que total. A maioria... é localizado? Os tumores neuroendócrinos, eles podem estar localizados em qualquer parte do corpo, tá certo? Mas comumente eles estão presentes na região do abdômen, tá? Inclusive eu tive um cunhado recentemente acometido por um tumor, né, um tumor endócrino, e o tumor dele primário foi no intestino, já havia metástases para o fígado e ele está bem, né, foi feita a cirurgia, ele conseguiu se recuperar, está vivo, né, e graças a Deus está muito bem, né? E na realidade os tumores neuroendócrinos eles são bastante agressivos, né, quando não detectados de modo adequado. No entanto, boa parte deles são insidiosos, tá certo? Ou seja, são de crescimento lento e não raros são detectados. O grande problema dos tumores, na realidade, Leite, é exatamente a detecção precoce, né? Existem algumas doenças que também podem ser provocadas por tumores endócrinos, certo? Como a acromegalia, o gigantismo, né? O nanismo, pela deficiência do hormônio do GH, e também outros tumores que surgem nas glândulas endócrinas. Mas o termo, né, tumores neuroendócrinos é um termo bastante generalista. A gente tem vários tipos de tumores aí. É uma verdadeira aula, doutor. Eu vou sair daqui pensando se eu devo fazer amanhã alguns exames para saber se eu tenho essas coisas aí ou não, viu? Mas eu quero mandar um abraço aqui para Cartacho Medeiros, gerente dos Correios, que esteve aqui no programa Café com Leite, e doutor Germano Guimarães, promotor de justiça. Um abraço para vocês assistindo o programa Café com Leite. Aires e Vareli, aqui no bairro Salesianos, e meu amigo José Raimundo Moraes Vilar, lá em Fortaleza. Quero mandar também para Alisson, lá na 22 de julho, um abraço para você, AM Construções. Marilene Darplast, obrigado, Marilene, pela sua audiência. Ana Maria, olha aí, eu falei na Marta, senta aqui, Ana Maria. João Dino, sempre ligado no programa Café com Leite, um abraço para você. Lembrando que seu programa foi muito bem assistido, viu, João Dino? Muito comentado, um abraço para você, muito obrigado, doutor Vitor Cassimiro, quem estive hoje, auditor da Receita Federal, fazendo uma visita. Meu amigo Foguinho também ligado no programa Café com Leite. Eu quero agora falar um pouquinho da Craju Diesel, mas antes da Craju Diesel, vamos saborear uma água, doutor? Nós conversamos, né? Merecemos uma água mineral cristalina dos Alpes aqui, geladinha, né? As pessoas não estão vendo, mas essa água está gelada. Viu? Na televisão as pessoas não sabem, não mas percebem, a água está né? gelada. Em seguida vamos saborear Fernando lá no Master, que fica desejando essa água, viu? Quando termina o programa ele vem saborear a água mineral cristalina dos Alpes. Ok. Enquanto isso eu vou falar da Craju Diesel, né? A empresa Craju Diesel Retífica de Motores, há 23 anos, oferece soluções tecnológicas de injeção eletrônica a diesel para toda a região do Cariri e estados vizinhos, com equipamentos de alta tecnologia para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas em sistemas Cayman Ray e unidades injetoras eletrônicas.
com 6 meses de garantia. Retífica Craju Diesel, fica na rua Maria Aurora, número 30, bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte. E atende também pelo telefone 3571-2694. Um abraço para meu amigo Thales Peixoto, Daniele e também Antônio Peixoto aí fazendo uma reformulação na empresa aí na parte de recursos humanos. Um abraço para você e parabéns por essa iniciativa. Vamos saborear um cafezinho, doutor, para ir para um intervalo de apoio cultural. Mais um cafezinho aqui. Esse café o doutor está reclamando que está muito doce. Ele disse que queria o café sem açúcar, mas não foi possível. Doutor, por favor, pelo menos saboreie o cafezinho, né? O pessoal de casa saber que está com açúcar, então, né? Mas o próximo, quando o senhor vier aqui novamente, eu vou fazer sem açúcar. Um abraço a todos. Okay. Vamos dar um rápido intervalo de apoio cultural, já nós voltamos. Ok. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, saboreando aqui um cafezinho, conversando confortavelmente aqui com meu amigo doutor Eric Pires Lisboa, ele que é mestre em endocrinologia. Eu não errei mais o nome, só errei na chamada, na abertura. Eu vou dizer para você que você errou. Sou mestre em clínica médica. A clínica médica, é? Isso. Doutor, mas é o seguinte, olha... O a especialidade... Não, mas o e-mail que você me passou, você é mestre em endocrinologia, não é não? Não, em clínica médica, é verdade. Então, pronto, olha, em clínica médica. É mestre em clínica médica, é doutor, e está aqui nos dando uma aula maravilhosa de saúde e prevenção. Para não criar depois transtorno com os colegas aí, né? O pessoal vai perguntar, tá certo, olha, tá certo. onde é que Então, você está fazendo aí a endocrinologia? O erro foi do apresentador, né? Não, tranquilo. A falha, né? Então é o seguinte, mas o respeito aqui aos nossos internautas que estão nos assistindo de longe aqui, um abraço aqui para Juliana Fernandes, aqui no bairro Aeroporto. Meu nome é Vicente. É verdade que de uma ferida pequena no pé pode perder algum membro do corpo? Realmente, Vicente, nos casos de pessoas com diabetes má controlada, com alterações na circulação periférica, ou seja, na circulação dos membros inferiores, existe sim um risco do paciente perder pé. Se for diabético, não? Se for diabético, né? Se não, é só ter cuidado. Se não, né? é só ter cuidado. Realmente é muito difícil. A não ser que a pessoa também seja um fumante, né? Grande consumidor de cigarro e que possa ter também doença vascular periférica, ou seja, uma má circulação nos membros inferiores. Qualquer lesão é um caminho para o desenvolvimento de uma complicação chamada gangrena, que leva à perda e à morte do tecido, né, não circulado, onde o sangue não passa adequadamente, e a pessoa pode realmente perder um membro. Isso é importante ser dito porque, assim, basicamente é quando o paciente tem problemas de diabetes e essa diabetes não está bem controlada. Porque no paciente com diabetes bem controlado, o risco de acontecer isso é muito baixo, é muito pequeno, tá certo? Então é importante que o bom controle seja feito para evitar essas complicações. E vale salientar, vale dizer, né, que a principal causa de amputação não traumática é realmente as complicações do pé diabético. Então, nada mais justo, nada mais necessário de que se tenha um bom controle, que você procure seu médico e sempre mantenha um bom controle da sua diabetes ou dos seus parentes, caso você tenha algum parente com diabetes, para que ele possa controlar adequadamente e dessa maneira evitar ou ter essa infelicidade de perder um membro como consequência. Vamos lá aqui. Eduarda pergunta, o que é hipertiroidismo subclínico? Nossa, deve ser médica ou então deve ser alguém da área de saúde. Né? Pela pergunta, hipertiroidismo subclínico. Isso. Ou então ela foi diagnosticada com isso e deve estar muito preocupada, né? Na realidade é uma situação, como o próprio nome está dizendo, é uma situação subclínica, ou seja, a pessoa tem alterações nos hormônios tireoidianos, sem, no entanto, estar tendo sintomas ou sinais de alterações decorrentes dessa variação, dessa alteração
dos hormônios tireoidianos. Tem um problema, mas ele não externa. Ele não está externado, está detectado apenas por exames, né? E vale salientar que para se fazer o diagnóstico de hipo ou de hipertireoidismo subclínico, necessita que seja repetido os exames de modo sequencial, para que se feche o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico ou de hipertireoidismo subclínico. Normalmente, os indivíduos podem permanecer com hipo ou hipertireoidismo subclínico por um longo período de tempo. No entanto, eles acabam desenvolvendo ou a doença, ou eles regridem, tornando-se eutiroideus, ou seja, pessoas com os níveis de hormônios tireoidianos normais. Necessário tomar iodo? Eu diria que não, a não ser que haja algum risco extratireoidiano, né, como problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, ou algum outro problema relacionado ao metabolismo do indivíduo, que possa indicar efetivamente um tratamento. Normalmente, nós não vamos tratar o hipo ou hipertireoidismo subclínico, porque, como a própria condição diz, ele é subclínico, o paciente ele não tem sintomas. Então, você só vai observar, acompanhar e, se necessário, tratar, né, se houver algum achado, alguma alteração que indique realmente o tratamento. Um abraço para Dico, lá no Bela Vista, e Jeová, que estão assistindo o programa Café com Leite. E também para Marilúcia, Dorinha, assistindo o programa Café com Leite. Vem outra pergunta aqui, glândula tireoide hipercaptante. Mas, rapaz, eu vou te falar, cada pergunta, né? O que é? O que é glândula tireoide hipercaptante? Nós falamos no bloco anterior, né, do exame chamado de cintilografia. A cintilografia, né, ela é feita a partir de contrastes ou de reagentes que são captados por esse aparelho chamado de cintilógrafo, e então essa glândula, no caso, ela vai reagir, ela vai captar o iodo, que é exatamente o reagente, o contraste para a cintilografia. Quando nós fazemos uma cintilografia de tireoide, costumamos usar o iodo ou o tecnésio, né? Como contraste. Como contraste, né? Como reagente. Então, a captação da glândula, ela normalmente tende a ser uma captação normal. Quando a glândula tireoide ela está funcionando de maneira excessiva, você tem um aumento da captação e no exame aparece o termo hipercaptante. Quando a glândula não está funcionando de maneira adequada, no exame vai aparecer o termo hipocaptante, ou seja, com uma baixa quantidade de captação. E o hipercaptante é quando existe um aumento da captação desse contraste. Vamos aqui mandar um abraço para Fernando Stock, lá em Rondônia, Roraima, que está da marca Pisari. Olha, é cliente nosso da marca Pisari. Um abraço para você, Fernando, está assistindo o programa Café com Leite em Roraima. Obrigado pela sua audiência. Disse que mandou uma mensagem aqui, disse que já fez várias perguntas e não consegue enxergar aqui no site. Vou verificar o que é, Fernando. Um abraço para você. Juliana Fernandes, no aeroporto, já mandei. Um abraço para você. Vamos lá aqui. Vocês estão de parabéns pelo programa abordado, pelo assunto abordado hoje. Muito obrigado. Fernandes, da Jequiti, também em Porto Velho. Olha aí que maravilha, assistindo o programa Café com Leite. Quanto tempo pode durar o tratamento, doutor? Infelizmente, nosso diretor está acionando ali. Nosso tema está bom, está gostoso, está interessante. Com certeza o nosso telespectador está ligado no programa Café com Leite e nas suas informações. Lembrando que esse programa vai estar disponível no site do programa Café com Leite, se você quiser assistir novamente. Então, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a vocês, mandar um grande abraço e um beijo muito grande para minha esposa, que está nos assistindo em casa, cuidando da nossa filhinha Isabela, recém-nascida. E um abraço a todos vocês que nos assistiram, que nos prestigiaram. Uma boa noite. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Estaremos aqui terça-feira novamente com Alves Filho, falando sobre a história do aeroporto de Juazeiro do Norte, desde as suas ideias, desde as ideias da implantação até os dias de hoje. Fiquem agora com Marcelo Fraga e o Multimídia. Estaremos de volta terça-feira que vem. Um abraço a todos e até lá.